Família, é o seguinte, vídeo antes iniciando, o yoga tá entrando em cena, naquele modelo, naquele pique, nova frase do yoga. Só que eu tô com um cara aqui que ele, mano, pra mim, desde os acadêmicos da educação física que eu já conheci, ninguém falou algo tão cristalino, tão coerente, tão informativo da maneira que ele falou, né? Eu fiz uma pergunta a ele sobre a anatomia, o que que a anatomia é para ele, o que que ela influencia na área de um acadêmico e um profissional e qual é a percepção que ele tem sobre a anatomia, né? E ele vai explicar aí, família. Bem, meu nome é Leandro, né? Sou um estagiário, me encontro no 6º período da educação física. E o que eu pude perceber em relação à anatomia e a percepção do profissional em relação à anatomia é que a anatomia ela é para você compreender as estruturas do organismo e as suas funcionalidades. E por que isso é importante? Fazendo uma breve analogia, a gente encontra, por exemplo, uma moto. A moto a gente tem que saber o nome da peça, a função da peça, para que tenha uma percepção dos mecanismos para que a gente possa fazer ali uma manutenção, né? Da moto, do automóvel, seja lá o que você estiver consertando, até de um computador, você tem que conhecer os nomes das peças e das funcionalidades para que você consiga aplicar uma manutenção ali. Então a anatomia nada mais e nada menos é isso, do que você conhecer as estruturas do corpo e as suas funcionalidades, para quando você for prescrever exercício físico, você saber exatamente onde tem uma lesão, o que vai trazer de benefício, benefício para aquela região, seja no músculo, seja no tendão, né? Então tudo isso são estruturas que a gente tem que entender, aspectos biomecânicos, aspectos anatômicos, aspectos até cinesiológicos, para que a gente consiga atender a necessidade daquela pessoa que tem uma lesão, né? Por exemplo, tendinite é uma inflamação nos tendões, né? E você tem que compreender o que é uma inflamação, tem que saber quais são as características mecânicas do tendão, tem que saber que tipo de exercício você vai aplicar. Por exemplo, se for um infraespinhal, né? Eu tenho que entender que ele é responsável por rotação lateral. Então, se eu tenho essa rotação lateral, que tipo de exercício eu posso aplicar utilizando a rotação lateral que traga um benefício ao tendão ou ao músculo em si? Então, tudo isso é a importância da gente poder compreender a anatomia, né? E isso é o que vai trazer de benefício para o nosso corpo. E a percepção do profissional tem que ser total nesse assunto, né? Tem que ser total. Não tem como você fazer uma avaliação física, não tem como você prescrever um exercício sem um conhecimento da anatomia. O qual é o músculo, o nome do músculo, a função do músculo, isso não tem como. Até a característica mecânica do osso, isso também tem a ver com a anatomia em si, né? Cartilagem, tendão, líquido sinovial. Para quem pensa que líquido sinovial não é algo que não apresenta característica mecânica, tem sim característica mecânica. Então tem que ser estudado tudo isso, muito bem estudado, para que a gente consiga aplicar uma prescrição exata e bacana. É isso aí. É isso aí, família. Fideliza um like no comentário, na inscrição. É uma explicação ampla, né? Porque, como eu tinha falado, a gente conversou um pouco mais cedo antes de fazer essa gravação, que a anatomia não é só chegar na academia, equipamento, treino, não é. Não. Envolve várias coisas, né? Como ele é estudante, né? Você deve conhecer o John Knox, né? Sim. O Eduardo Versalhes. Sim. Pai da anatomia. Sim. Né? Você sabe que naquela época, no século XIX, para poder fazer uma dissecação do corpo era escasso a pessoa conseguir pegar um cadáver. O que podia acontecer? Ela só podia pegar quando era lançado a forca ou quando a pessoa era morta indigente, sem ter família, sem ter nada. Sim. E dois amigos, né, que o Burke e o Harris, sabe dessa história, roubavam os corpos da sepultura para vender, né, pro John Knox, né, para os caras da época, que eram os caras que eles eram médicos, Sim. Né? Então, uma história macabra e bizarra, mas que envolve tudo hoje, no 2023, a área
da anatomia. Sim, sim. Né? E é justamente isso, né? Por exemplo, se eu fosse utilizar o exemplo do coração, o coração ele tem no seu ventrículo esquerdo um espessamento maior da musculatura, e esse espessamento, quando ocorre a hipertrofia cardíaca, que não é algo saudável, né? Porque existe a dilatação cardíaca e a hipertrofia cardíaca. E por que a hipertrofia não é algo saudável? Porque a hipertrofia ela vai aumentar o espessamento muscular no ventrículo esquerdo, o que vai interferir na oxigenação em uma região do coração. E dada essa característica referente à artéria coronária, que é muito fina, e a quantidade de sangue que chega nessa região muscular sente dificuldade de poder oxigenar. Então a artéria coronária é muito fininha em relação à quantidade de músculo que nós temos no ventrículo esquerdo. Isso aumentando o tamanho vai dificultar na oxigenação, vai dificultar pode causar uma insuficiência cardíaca, né? O que vai interferir num todo, né? Podendo ocorrer até uma parada cardiorrespiratória. Tá aí a explicação porque tem muitos bodybuilders que às vezes eles andam cansados, andam ofegantes, ficam parecendo, né? Pitbull, né? Por quê? Porque ali fica um espessamento muito grande em relação à artéria em si. Então, conhecer essas características ajuda a gente a minimizar os danos ou até mesmo evitar que chegue naquilo ali, entendeu? Existem processos que a gente pode aplicar com exercício que sim, vai aumentar o espessamento do coração, sim, porque é o que nós conhecemos de coração do atleta, mas esse espessamento do coração tem que ser dado em relação à dilatação e não à hipertrofia, que hipertrofia já é algo danoso. Então é isso aí, bater uma foto de Isso é importante capa aqui. Conhecer as características anatômicas, que assim a gente minimiza os danos ou evita que esses danos sejam alcançados. Essa é a minha percepção como profissional de educação física. É isso aí.